A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis é uma entidade que tem como objetivo prestar assistência aos seus associados, dependendo de seus direitos e interesses previdenciários. Criada em 1988, proporcionando dignidade àqueles que tanto deram de si para construir o presente e o futuro do país. Hoje é um patrimônio contando com esta bela sede própria. Além disso, tem cadeira representativa no Conselho Municipal do Idoso. Nossa entidade é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que atua em defesa dos interesses da nossa classe junto aos poderes executivos e legislativos brasileiros. Lembramos que você é uma pessoa muito importante para a associação, a qual depende do apoio, união e cooperação dos filiados para se manter, sobreviver e alcançar os novos objetivos, e é um patrimônio pertencente a seus associados e que todos são responsáveis pela sua manutenção e sobrevivência. A Associação dos Aposentados também oferece a seus associados vários convênios, como laboratório, médicos, farmácias e óticas. Nas sextas-feiras, são realizados bailes em seu salão de festas. Faça frio ou calor, ar climatizado perfeito. Não fique fora, fique sócio. Oi pessoal, eu sou a Carla do Pátio Shopping. Nós estamos aqui na loja para apresentar a nova coleção de lingerie de verão. E a Amanda vai ser repórter por um dia. Oi Amanda, tudo bem? Oi galera, eu sou a Amanda, repórter por um dia do Pátio Shopping. Com esse calor, a gente usa blusas com decotes, cavas grandes e também transparentes. E que sutiã usar nessa situação? A resposta está aqui no Pátio Shopping. Temos tops coloridos com alcinhas coloridas que também podem aparecer. Também temos sutiãs com alcinhas coloridas e também podem aparecer. É só aqui no Pátio Shopping. Como vai vocês? Tudo bem? E nós estamos aqui mais uma vez com muita satisfação. A primeira satisfação que nós temos é de poder estar conversando com vocês, não é? Nós do canal 23, Star News, nesse programa assim, já de uma audiência muito boa, graças a Deus. E eu já quero até agradecer a muitas pessoas que nos telefonam, que nos encontram, que parabenizam pelos temas que a gente está usando aqui, que é muito interessante. Hoje mesmo nós vamos ter um roteiro do que aconteceu, não é? Com o censo. E aí o censo dos idosos. Eu vou dizer, eu não. A pessoa certa vai dizer para vocês exatamente como está a nossa situação perante os idosos. Nós de Penápolis estamos preparados ou não? Vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Idoso e vice-presidente também da AAPP, o senhor Anísio Nunes, é o nosso amigo Anísio. Como vai, Anísio? Bom dia, Gilene. Tudo bem? É sempre uma honra muito grande ser convidado para uma entrevista com você. E poder falar de um assunto de uma causa que nós estamos abraçando aí há mais de 4 anos, participando do Conselho do Idoso, que é a melhoria das condições de saúde, das condições de cidadania e da dignidade da pessoa acima de 60 anos. E veja bem,
Tudo isso que com uma vitória muito bonita, o Conselho Municipal de Idoso, ele conseguiu fazer esse censo. Então, 4 anos de trabalho, não é fácil, não é, Anísio? E conseguiu. Uma das primeiras obrigações do Conselho é promover o cumprimento do Estatuto do Idoso. Muito bem. O Estatuto do Idoso é uma lei que foi criada em outubro de 2003, sancionada pelo presidente Luiz Inácio, e que garante uma série de direitos fundamentais para o idoso. Na realidade, são direitos que fazem parte da nossa Constituição. O direito à vida, à liberdade, à dignidade, ao trabalho, ao lazer, e dá outras providências, além de ter sido colocado no idoso a parte legal correspondente, ou seja, ele não só apresenta os direitos, como ele apresenta também as punições possíveis para aqueles que o desrespeitarem. E isso passa, então, obviamente, pelo Ministério Público. Nós vamos chegar, inclusive, nessa situação, porque nós estamos ainda com uma imagem muito ruim que passou pela televisão dos maus tratos aos idosos. Não é de hoje que está passando isso, né? Já faz muito tempo. Mas agora, ultimamente, de uma senhorinha de 100 anos, né? Quase 100 anos. Então, Anísio, com toda a sua competência, ele vai dizer para nós quais são realmente a situação que fica essas pessoas que se dizem cuidadoras, e há também a senhorinha, não é? Com os familiares, o que acontece com isso. Então, ele vai explicar para vocês já. Vamos falar primeiro desse primeiro censo das pessoas idosas do município de Penápolis. É de novembro de 2012. 2012. Nós, as pessoas que nos assistem devem se lembrar de que eu já fui entrevistado por você na época que a gente estava iniciando o trabalho do censo. Isso mesmo. Então, foi assim um trabalho, como eu disse, o Estatuto do Idoso prevê que o levantamento da população idosa é responsabilidade do Conselho Municipal ou do município. Aí nós nos reunimos no início do ano de 2012 com o prefeito, com o secretário de saúde, depois de uma reunião do conselho onde ficou aprovado que a gente ia propor a execução desse censo. E nós fomos procurar a melhor maneira de fazer isso. E nós chegamos na AVAP, Associação de Valorização da Pessoa Portadora de Deficiência, que é a entidade que cuida dos agentes comunitários da saúde. Então tem pessoas, equipes, várias pessoas, que visitam todos os lares, e a gente elaborou junto com a dona Regina da AVAP um questionário básico, se me permite, onde dizia o seguinte: nós precisamos saber por unidade habitacional quantos idosos residem, quantos do sexo masculino, quantos do sexo feminino, quantos são casados, quantos são solteiros, quantos são viúvos e quantos declaram uma outra união. Depois a gente passou para a faixa etária, com auxílio do responsável pelo posto do IBGE, o senhor, eu tenho o nome dele aqui, o Alzheimer me pega aqui, o Mário Sérgio de Alencar, é o responsável do posto do IBGE. O IBGE tem um roteiro para a idade, ele divide de 5 em 5 anos até uma faixa, depois de 10 em 10 e para de 100 anos para mais. Como a gente não pretendia gastar muito tempo, nós criamos 5 faixas etárias. De 60 a 65, esse é o considerado idoso jovem. De 66 a 70 e de 71 a 75, esses são os considerados idosos sênior.
de 76 a 80 e acima de 81. Esses são os idosos. Tá? Então a gente fez essa diferenciação e parou nessa coisa. Aí depois o questionário previa também que se soubesse as condições de vida dessas pessoas. Quantos são independentes e moram só? Quantos são independentes, mas moram com cônjuge ou outros familiares? Quantos são dependentes de cuidados e acompanhantes, tá? Dependência moderada? E quantos eram totalmente dependentes e acamados? A partir daí a gente passou para a área da saúde, já que era o pessoal da saúde, e isso nos interessa muito também, eu posso explicar no decorrer da entrevista. Quantos tomam medicação de uso contínuo, particularmente contra hipertensão e diabetes? Quantos fazem uso de próteses, andadores, muletas, cadeira de roda? Quantos tinham diagnóstico de Alzheimer e o diagnóstico de Parkinson? Paramos aqui na área da saúde porque existe uma ética médica que nos impede de divulgar dados referentes ao relacionamento médico-paciente. Isso daqui não fere nenhum dos preceitos da ética médica. E depois criamos algumas questões de resposta não obrigatória. Tá? Quantos frequentam algum tipo de associação ou grupo de atividade física e quantos não frequentam nenhum grupo? E quantos gostariam de ter acesso a grupo de atividades sociais, seja física, ginástica, natação, caminhada, atividades de convivência recreativas em bailes, palestras, viagens e atividades educacionais, artesanato, biblioteca volante, cinema e por aí. Uma vez feito esse levantamento, Penápolis tem 10 unidades básicas de saúde, entre macro-unidades e unidades dos bairros. Essas 10 unidades, elas são atendidas por 13 equipes de visitadores. Tá? Então essas pessoas saíram a campo com esse questionário, fizeram o recolhimento do material, entregaram para a minha pessoa, eu fiz a consolidação dos dados, tabulação dos dados e apurei o resultado. E aí nós chegamos a uma primeira visão da situação do idoso em Penápolis. Tá? Essa foi. E a partir daí. Trabalhoso, hein? A partir daí, nós tivemos nessa conclusão os resultados que eu posso apresentar que refletem um momento, porque foi feito assim manualmente. Nós tínhamos, à época que foi entregue esse resultado, em novembro de 2012, 8.131 idosos da área urbana e 562 da área rural. E eu explico o porquê dessa separação. Os 8.131 idosos da área urbana, que representam 93, quase 94% da população de idosos, eles são atendidos regularmente pelo Programa Saúde da Família. Eles têm visitadores. A área rural, de 562 idosos, não existe uma equipe para visitar esse pessoal. Eu não sei por que razão isso está sendo discutido agora e está sendo pedido a inclusão dessas pessoas, porque é necessário que eles sejam tratados com isonomia junto com todos os outros idosos. Eles são atendidos pela saúde, entendam bem. Toda vez que um idoso da zona rural apresenta um problema de saúde e precisa de atendimento médico, ele é cadastrado no postão, aqui perto da Rua Amazonas ali. Então eles não estão desassistidos, eles só não têm visitadores regulares. E nós vamos mudar isso, na minha opinião. Então, voltando só para a área urbana, que é onde foi possível fazer todo o resto do levantamento, nós tínhamos 3.524 idosos do sexo masculino, o que representa 43% da população, e 4.600 idosos do sexo feminino, 56%. Isso tem uma explicação também. A mulher se cuida mais. A mulher vai mais ao médico, a mulher tem maior preocupação de saúde, o homem tem ainda os seus preconceitos, tá? E o homem tem uma tendência natural. Eu acho que
O homem morre mais cedo. Aí, desse total, nós tínhamos 4.497 casados, 668 solteiros, 2.259 viúvos e 707 que mantinham um outro tipo de relacionamento, vivem em comum. Tá. Chama atenção também o número de idosos viúvos. Tá? Nós não fizemos a diferenciação se os idosos viúvos, obviamente, são muito mais do sexo feminino do que do sexo masculino. Mas o número de idosos viúvos também é muito preocupante, porque essa pessoa ela vai apresentar problemas diferenciados, problema de depressão, de convivência. Tá. Aí na questão da faixa etária, o maior número está na faixa de 60 a 65 anos, 2.703 pessoas. Na faixa de 66 a 70, 1.960. De 71 a 75, 1.415. De 76 a 80, 1.033. E acima de 80, 1.020. Você vê que veio caindo, tá? Mas quando chegou ali de 76 a 80 e de acima de 81, é um número muito perto, muito equivalente. Isso. Nós temos uma população idosa, assim, idosa, né? Que pelo censo, acho que de 2010, nós tínhamos 8 pessoas com mais de 100 anos. Nós não entramos nessa faixa etária, mas Penápolis é uma cidade que trata bem o idoso. Tá? Quanto às condições de vida, 1.768 declararam morar sozinho. 6.287 independentes, mas moram com cônjuge, com outros familiares. Tá? 323 dependiam de cuidados moderados. E 84 eram totalmente dependentes, via acamados, no geral. Aí, quando a gente entrou na área de saúde, aí a coisa começou a assustar mais um pouco. A gente sabe que a questão da hipertensão e do diabetes são muito graves. Primeiro que a hipertensão é uma doença meio escondida, silenciosa, e quando ela se manifesta é porque a coisa já chegou no limite. E o diabetes, que não tem cura. O diabetes é acompanhamento constante. Então nós descobrimos que 4.925 pessoas tomam medicação de uso contínuo. Isso dá um número até um pouco mais alto, isso representa 61% da população idosa. Mas aí a gente tem que descobriu também que tem outros medicamentos de uso contínuo. Reposição hormonal, remédios controlados, os chamados tarja preta, tá? Então, aí a gente foi na hipertensão. Aí na hipertensão a coisa pega mesmo. 48,2%. 3.920 pessoas tomam medicação contínua de hipertensão. Ou seja, quase metade da população idosa. E em torno de 15% tomam medicação contra diabetes. 1.174 pessoas. O uso de próteses, muletas, andadores assim, 228. 102 pessoas com diagnóstico médico de Alzheimer e 41 com diagnóstico de Parkinson. Outro dado preocupante. O Alzheimer, que os médicos antigamente chamavam de esclerose múltipla, demência precoce, é uma doença assim progressiva. Esse é o grande problema. Se você consegue diagnosticar rapidamente, você consegue ir controlando, você consegue estabelecer dinâmicas de atividade do tipo leitura, palavra cruzada, brincadeiras de adivinhar, para provocar o cérebro. Porque me parece que o problema do Alzheimer é que as células vão esclerosando, vão enrijecendo e deixam de fazer contato uma com as outras. E aí a pessoa vai perdendo gradativamente a memória, o senso comum, o controle das próprias funções. E o mais triste é que o Alzheimer, ele vai queimando o neurônio, né? É um curto-circuito que dá. Na realidade, ele vai deixando aflorar
na minha opinião, deixa que há de mais violento no animal ser humano. Porque ele corta todos os bloqueios. Todos. Tá? Então, por isso que ele fica agressivo. Ele pode ser agressivo com si mesmo ou com os outros, particularmente com os outros. Ele perde a noção de espaço, tempo, controle. Tudo, tá? E, voltando aqui, 41 tinha o diagnóstico de Parkinson. Nas questões opcionais, 1003, os números obviamente não batem porque as questões eram opcionais. 1003 frequentavam algum tipo de associação ou um grupo de atividade física, existem alguns grupos. Mas 4.286 declararam que não frequentam nada. E o resto não declarou nem que sim, nem que não. Mas mesmo essas pessoas declararam que 1.129 gostariam de ter acesso a um grupo de atividade física, de caminhada, de convivência. 750 gostariam de ter mais tempo e atividade em baile, palestra, viagem. E 626 de atividades educacionais. Esses dados, eles têm uma significação muito grande, que a gente colocou nas razões que nos levaram a fazer o censo e que abre a apostila onde isso foi publicado. Tá? Se me permitem, as reivindicações básicas do Conselho para o poder público são as seguintes. Primeiro, informatização das unidades básicas de saúde para possibilitar que outros levantamentos desse tipo, no futuro, sejam feitos mais rápido ou tenham uma validade maior, né? A realidade seja apurada em menos tempo. Outra das razões seria conseguir junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a implantação de um centro-dia para idosos e ou um centro de convivência para idosos, conforme o decreto do governador do estado que criou o Fundo Estadual do Idoso em 1º de outubro de 2012. Pedimos também para estudar maneiras de ver com o SUS e a Santa Casa. A gente já tem algumas informações, mas eu vou passar como ela está aqui. Uma espécie de uma implantação de um sistema diferenciado para a permanência de pacientes que necessitam de cuidados pós-internação e que não têm condições de ficar indo e vindo para as sessões de fisioterapia, para os cuidados básicos iniciais. Então ele continuaria internado. Esse programa existe na cidade de Getulino, já é do conhecimento não só da Santa Casa aqui, como do Lar Vicentino, e tem que se estudar porque você tem que se adequar à legislação que estabelece isso. Outra reivindicação. Em razão do alto índice de idosos usuários de medicação continuada, principalmente no tratamento da hipertensão e do diabetes, e sabendo, todos os médicos podem confirmar isso, que essas patologias podem e devem ser minimizadas com atividade física, orientação alimentar, acompanhamento psicológico. Então a gente pede que o poder público promover a integração dos programas da Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer, Cultura e elaborar programas multidisciplinares para os idosos, levando isso para as comunidades, em parceria com a sociedade civil. Tá? Depois, um dos itens importantes, na minha opinião, hoje, e que é uma das minhas primeiras reivindicações a ser levada para o nosso atual prefeito Célio de Oliveira, então logo a Câmara Municipal volte, tá? Porque a gente quer fazer como fez a distribuição. A coisa é feita no todo, não se vai promover uma pessoa em detrimento da outra. O programa tem que ser dado para todos ao mesmo tempo, para que ninguém possa vir a acusar ninguém depois de ter privilegiado este ou aquele, ou ter prejudicado aquele ou este. Tá? Que é promover uma efetiva fiscalização da legislação de posturas públicas, no sentido de melhorar cada vez mais os passeios públicos, a iluminação de ruas e praças, bem como a poda de árvores. Isso vai promover segurança, não é só para o idoso, é para todo mundo. Esticando um pouco esse assunto,
a gente observa que muitas das nossas calçadas ou estão obstruídas com material de construção, material de demolição, ou estão esburacadas, ou as árvores não têm manutenção e já levantaram a calçada, arrebentaram toda a calçada. E isso cabe ao Departamento de Fiscalização de Posturas Públicas, porque nós temos uma lei para isso. Aliás, cada um de vocês pode ver no seu carnê de IPTU, tanto o novo quanto os velhos, é responsabilidade do proprietário a manutenção do passeio público, evitando impedir a passagem das pessoas com material de construção, com entulho, com qualquer tipo de obstáculo. Não é permitido fazer massa de cimento, de reboco, de coisa, no leito da via pública. Para isso tem que ser usada uma caixa. Isso você vê em qualquer esquina, qualquer obra que tem aí, tá? Eu não sou... a pessoa recebeu 1 metro de areia, 2 metros de areia, tá? O fiscal passou, viu, orienta. Ninguém quer que o fiscal vá lá com a caneta multar todo mundo. Não é isso. Vai lá, meu filho, existe uma lei que diz que o senhor tem que desobstruir a calçada. O senhor tem 48 horas para recolher esse material para dentro do seu terreno. A calçada tem que ficar livre. Isso, inclusive, vai refletir na limpeza das nossas tubulações de água. Porque essa areia que está na rua com essa chuva, ela escorre e vai para onde? Vai assorear o Maria Chica. Vai assorear as galerias pluviais. Entendeu? Provocando uma diminuição do fluxo. Isso é uma coisa de futuro. Então, não é para o fiscal chegar lá, vir multar o senhor. Não. O fiscal sabe muito bem disso. A lei existe. O senhor tem que podar a sua árvore, deixando um vão livre entre a calçada e o início da copa da árvore de 2 metros. Está escrito na lei. E isso é uma questão de segurança. Você que tem filho, filha, ou você que estuda fora e vai para Araçatuba, para Lins, para a faculdade, quando você voltar a estudar, você chega à noite, uma árvore na frente da sua casa, ou próximo da sua casa, com a copa arrastando no chão, com uma rua com uma iluminação deficiente, pode esconder uma pessoa. Não estou pensando só no idoso. Isso é coisa vivida. Cansei de buscar minha filha no ponto do ônibus às 11h30, meia-noite, quando ela voltava da faculdade. E passava por locais desse tipo. Então, essa fiscalização de obras públicas é imperiosa que ela comece a acontecer efetivamente. Tá? Conservação, porque já temos notícia, todo mundo sabe, de idoso e mesmo não idoso, que vai descer da calçada para a rua, cai na própria calçada, acaba se lesionando, não conhece os seus direitos e por causa de alguma morosidade da justiça, não vai à justiça e aciona o poder público, aciona a prefeitura, que a prefeitura é que vai ter que ir atrás do proprietário da casa. A promotoria pública está aí para isso, a casa do advogado está aí para isso. Qualquer advogado que você falar, mas eu não vou porque leva 5 anos, não sei o que. Não, é um direito seu. Se você tem o direito, reivindique. Já disse isso mais de uma vez. Quem não reivindica não merece ter o direito. Então, ninguém quer acuar ninguém, eu não quero acusar ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ajudar. Ajudar como? Procure o seu direito. Assim como a prefeitura tem o direito e o dever de cobrar impostos de você, você tem o direito e o dever de exigir que a prefeitura promova a fiscalização. Nós estamos aqui, vejam bem, hoje com uma pessoa muito importante, dizendo para vocês exatamente as necessidades nossas do idoso, não é? E com um projeto que foi feito e que, por sinal, vocês estão ouvindo o que o Aloysio está falando, a gente vê que foi bem, mas bem, ainda não terminou, ainda tem muita coisa, mas que foi bem elaborado e foi ajudado pelo Conselho Municipal de Idoso, foi ajudado pela AAPP, a nossa patrocinadora também, não é que foi ajudada. A AAPP bancou o custo monetário da execução. Pois é. Que é uma coisa muito importante também, né? Cada um no seu
no seu limite e que faz as coisas para ajudar. É o que o Anísio está falando. Tudo isso é feito, não é só para o idoso. Consertar uma calçada não é bom só para o idoso, é para uma criança, é para um neto seu, não é? É para você mesmo que vem às vezes assim. Eu tive amiga que quebrou o braço 2 vezes, ela é muito conhecida, a Edith, a irmã do Mazinho, quebrou 2 vezes o braço numas calçadas desse tipo. A Bruna, eu tenho muitas amigas que já sofreram o problema, não é, dessa situação. E eu venho falando isso desde que eu fui presidente também do conselho, levei isso para os vereadores. Mas eu queria dizer o seguinte, Anísio, adiantando um pouco mais. De todo esse fechamento, você englobou, inclusive você estava dizendo que Penápolis é uma cidade asilo, é isso? Sim, é uma maneira um pouco brincalhona, brincalhona de chamar a cidade, porque a cidade, a população está envelhecendo cada dia mais. Cada dia mais. Nós estávamos comentando, antes do início da nossa entrevista formal, que, como foi dito já naquela primeira entrevista, a pessoa nasce e cresce em Penápolis. Quando ele atinge o início da vida adulta, ele vai em busca de resultado. Ele vai com uma formação melhor, um trabalho melhor, aí acaba constituindo uma família fora, normalmente num grande centro, e faz a sua vida, sem esquecer as suas raízes. Quando ele se aposenta, ou bem próximo da aposentadoria, ele quer voltar para casa. Porque o grande centro, o problema da violência lá, não que aqui não exista, tá? Também existe, mas lá é muito maior. O corre-corre, o estresse, o desgaste, a violência, a falta de mobilidade, porque tudo é longe, tudo requer uma série de ações. Ele volta para o seu município de origem, seja Penápolis ou qualquer outro. Então mas aí ele volta com necessidades diferenciadas. Ele precisa de um clube que o apoia, ele precisa ter uma... Essa história de que todo mundo fala assim, todo mundo que está na ativa, fala assim, ó, vou me aposentar, vou para a beira do rio, vou ficar pescando a semana inteira, isso não existe. Não pode esquecer. Se chove, não, como está dando você vem tão na caminhada de trabalho que depois de uma semana você não consegue se olhar no espelho. Você tem que procurar alguma coisa para você fazer. Então nós precisamos de atividade, nós precisamos de grupos. Nós precisamos de um centro de convivência do idoso. Isso que a gente precisa. Então, Anísio, nós precisamos elaborar roteiros para as pessoas nas suas limitações. Por exemplo, aquela que pode, aquela que tem condição de fazer uma educação física, uma natação, sabe como é? Outros não chegam, que já teve o problema, não dá para ele fazer. Então, mas tem que ter um lugar para a gente conversar, de conversa da gente mesmo, sabe? E ter ali uma informação correta, como fez o Zeca. O Zeca esteve aqui conversando conosco, a nutricionista esteve aqui conversando conosco. São pessoas que, como voluntários, se prontificaram imediatamente, no momento que esse grupo existir, deles irem até lá e proporcionar uma explicação. Por exemplo, se você pensar bem na idade que eu estou, não sei a sua idade, Anísio, desculpe, mas a idade que eu estou, por exemplo, eu estou com um monte de problemas, mas se eu for levantar de manhã pensando em todos esses problemas que eu vou ter, eu vou ser uma pessoa amarga, infeliz. E o meu papo não vai ser um papo bom para conversar com as pessoas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me programar, me organizar para um dia melhor. Não é que todos os dias vão ser iguais, né, Lídia? Vai ter um dia que você levanta e não está bem, ou você está indisposta, ou eu, por exemplo, que eu tenho essa diabetesinha, que uma hora está bem, outra hora não está bem. Então, mas você saber que existe um lugar que você caminha e que vai lá encontrar
pessoas amigas, não precisa ser amiga, pessoa da sua idade que você vai conversar. A conversa é aquela conversa sadia, não é? Que você, por exemplo, pega, tá na sua bolsa uma quantidade de fotinhos e fotografias e poesia, ou aquilo que você gostar mais, você sabe que você vai chegar e vai bater um papo com uma pessoa que vai tirar o mesmo envelopinho de fotografias. Então isso faz com que a gente... porque, gente, nós não podemos tirar fantasia. Tem gente que quer viver realistamente. Não dá nisso. Não, na nossa situação, não dá para você ser uma pessoa realista, para ser uma pessoa que só pensa que o que eu tenho que fazer? Nada mais. Não é verdade? Nada mais. Então, seria bom que eu pudesse pensar que daqui a uns tempos eu vou fazer uma viagem, vou fazer umas termas, vou lá passar uns diazinhos numas termas. Para isso eu vou fazer com meu filho, com minha filha, com as pessoas amigas, um ponteado para ver quanto que eu posso fazer isso. Mas eu já estou, na minha época de jovem, nós pensávamos num baile que existia da primavera dali a 2 meses. E você se preparava para esse baile. Então o nosso assunto, que é interessante, não é? É o que a gente estava dizendo, a necessidade do centro de convivência. Do centro de convivência. Ou grupos de convivência onde os idosos possam se reunir com seus pares. Isso. E tratar dos seus assuntos mais corriqueiros. De igual para igual. De igual para igual. Por exemplo, se existe uma palestra, é como eu falei com o Zeca, se existe uma pessoa que vai fazer uma palestra sobre um problema, mas que não seja uma palestra continuada do assunto, para ter assim, porque o idoso ele se dispersa um bocadinho, muito rápido. Então é o seguinte, o que tem que ser feito? A atividade da pessoa que está dando a palestra com eles, não é? Então, eles participarem do assunto. Havia alguma pergunta, alguém que fala alguma coisa que tem necessariamente, que acha que dá para encaixar naquele assunto, sabe? Porque aí movimenta, Anísio, e a pessoa então fica mais esperta. Por exemplo, eu me acanho, mas eu queria fazer uma pergunta para o Zeca sobre a questão do esclerose. Eu estou sentindo algum problema que eu poderia falar para ele para ter uma continuação, não é? Então o que eu digo é a participação. Participação do grupo, participação no lazer, participação na cultura, participação nas informações, tudo. A pessoa não se acanha, não fica acanhada, ela tem vontade de participar. Então, ela quando fala de 1955, essa época aí, eu fui Miss Rainha da Ásia, ou eu trabalhei em tal lugar assim, eu tinha minhas amigas assim, sabe como é que é? Já começa a mudar o assunto, aí passa a todos, uma participação de todos, não é? Para ver as situações. Eu brigo muito quando eu digo assim, presta atenção, não é porque a gente faz parte do idoso, que a gente então pode querer chegar num lugar, exigir a preferência para a gente. Nada disso, gente. As pessoas que estão ali têm um respeito com você. Para você já tem um lugar especial. Vai num banco, tem um lugar especial. Se você está em pé num ônibus, a pessoa que tem um pouco de educação vai se levantar e dar o lugar para você, mas não é obrigada. É isso que nós temos que aprender. O nosso espaço tem que ser aonde a gente já conseguiu, aonde a gente tem o respeito. E a primeira coisa que existe é educação. E ninguém tem esse formato de cultura para saber
que duas coisas tem que participar o idoso: religião, seja ela qual for, e cultura. Cada dia conhecer mais, procurar mais. Você concorda comigo? Concordo, a sua colocação é bastante pertinente. Agora, aí começam os problemas. Vou aproveitar a sua fala e vou começar do fim do que você falou. Educação. Educação para aceitamento do idoso. Isso é uma das coisas básicas que foi discutida no 3º Congresso dos Direitos da Pessoa Idosa. Incluir o estudo do envelhecimento em todos os níveis de ensino. Da creche à universidade. Tá? Fazer com que desde cedo se aprenda a conviver com o idoso. Aí, voltando um pouco mais, os direitos garantidos de preferência. O estatuto é bastante claro. Óbvio que você tem os seus direitos garantidos no atendimento em banco, em repartições públicas, assentos preferenciais nos meios de transporte, viagens gratuitas interestaduais, tudo isso está no estatuto. O difícil é você tirar o idoso do isolamento. O idoso, ele vive isolado. Culturalmente se vê o idoso como um peso, como um fardo a ser carregado. Mesmo aqueles que dependem do rendimento do idoso para sua sobrevivência. A grande parte da população brasileira vive dos rendimentos de aposentadoria de pessoas idosas. Isso é um número já constatado pelo próprio IBGE. Tá? O idoso sustenta um número incontável de pessoas com seus rendimentos. Então, essa mudança de cultura vem não só pelo centro de convivência, mas para formação de grupos que se disponham a fazer um tipo de trabalho voluntário de visitação, sabe? Você tem o grupo Ternura, a Associação dos Aposentados, graças a Deus, está com um projeto para implantar ainda este ano de visita às comunidades, às diversas comunidades da cidade, com palestrante, psicólogo, com geriatra, com assistente social, com enfermeiro. E a APP, inclusive, para poder chamar esse pessoal. Uma das ideias que a gente está desenvolvendo é essa: procurar um líder comunitário, um espaço na comunidade, e a associação marcaria assim uma visita e forneceria um café ou um chá. E com palestras curtas. O idoso tem esse problema. Seria, se eu estou entendendo, seria o centro de convivência na APP? Não, a APP vai fazer esse trabalho lá na comunidade. Primeiro nós vamos interessar o idoso. Sei. Voltando ao centro de convivência, o governo do estado tem o projeto, eles nos concedeu aí o projeto do Centro-Dia, que é uma creche para cuidar do idoso que precisa de cuidados durante o dia, como o Lar Vicentino já faz com algumas pessoas. E aí o pessoal vai falar que eu sou um chorão. O governo do estado, o governo em geral, ele é muito bom para conceder verba. Para você comprar coisa, para você construir coisas, para você equipar espaços. Mas o governo, em todos os níveis, é muito difícil de dar uma verba de custeio. Óbvio que eu agradeço o prefeito anterior, o secretário de saúde anterior, o secretário de assistência social anterior, os atuais. Nós vamos receber uma verba, saiu em todos os jornais aí, nós vamos ter um centro-dia para Penápolis. Coisa assim
500 mil reais de investimento do governo do estado. Agora, eu posso construir um imóvel muito bonito, muito bem equipado, com uma cozinha boa, com uma área de lazer boa, com equipamento de jogos, e dinheiro para contratar o pessoal para tomar conta. Posso colocar a sobrevivência. O custeio. Eu preciso de verba, e isso eu vou batalhar muito. Já falei com os vereadores, já falei com o atual secretário de saúde, principalmente na área da saúde, isso que é um profissional que já foi secretário de saúde de Alto Alegre, tá? Assumiu agora. Quem é? Eu não me lembro o nome dele, eu ainda só tive um contato breve, mas nós precisamos descobrir meio de arrumar verba para custeio, para pessoas. Veja bem, só para ilustrar, o Lar Vicentino tem uma verba que ele recebe do Ministério da Assistência Social, além das verbas que ele consegue com todas as campanhas que faz, com voluntariado, tal. Agora, o Lar Vicentino tem dificuldade em receber verba da saúde. Agora, ele está cuidando do idoso. Cuidar do idoso não é só colocar o idoso numa poltrona e dar uma refeição. O idoso que necessita de cuidados de saúde, ele tem um custo. O Lar Vicentino tem uma equipe muito boa, ele tem terapeuta ocupacional, ele tem enfermeiro, ele tem auxiliar de enfermagem, ele tem o atendimento médico feito pela Santa Casa, pelo pronto-socorro, tá? Mas toda essa equipe, psicólogo, tá? Essa equipe da área de saúde, ela é custeada pelo Lar Vicentino. Então, o Ministério da Saúde do Governo Federal, a Secretaria de Saúde do Governo Estadual, a Secretaria de Saúde do Governo Municipal, quando se consegue uma verba, ela, além de tudo, é muito insuficiente. O poder público aqui de Penápolis tem uma verba destinada para o Lar Vicentino. O Ministério Público, quando aplica multas diversas aí na sua área de atuação, tem condições e repassa parte dessas multas para o Lar Vicentino, como repassa para outras entidades. Tá? Agora, nós pedimos, e o promotor, Dr. Dório, está solicitando a criação do Fundo Municipal do Idoso. Está no Estatuto. Tendo o fundo, aí sim o Conselho Municipal teria melhores condições de pleitear verbas. Que não seja uma verba é difícil essa contínua. Dinheiro tem. O problema é que a burocracia emperra muito. Na minha época não se tinha dinheiro para comprar uma caneta. O Conselho Municipal do Idoso até hoje não tem uma folha de papel sulfite. Nunca teve nada. A gente precisava dos outros. Não me queixo do que o Conselho faz, não, porque a Secretaria de Assistência Social, que é a nossa gestora imediata, sempre atende às nossas reivindicações. Então, eu posso usar os computadores. Você não tem. Eu não tenho. Uma outra coisa, a promotoria também está pedindo para o poder público a alocação de um espaço para o conselho. Isso é um pedido que eu fiz para o Dr. Dório, o Dr. Dório também fez para o prefeito, está lá para ser resolvido. Eu não quero uma sala, uma casa, um equipamento para o Conselho do Idoso só. Eu gostaria muito que existisse aqui a Casa dos Conselhos. Você já imaginou que maravilha se a gente consegue juntar a força? Conselho de Políticas Públicas, de Políticas Urbanas, Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, de Assistência Social, Conselho da Juventude, Conselho das Mulheres. São todos os conselhos municipais que a gente tem. O Conselho dos Idosos. Peraí, uma coisa é o Conselho Municipal do Idoso, seja ele quem for o representante autorizado, hoje no caso sou eu, assinar um ofício pedindo alguma coisa. É óbvio que ele vai ser bem recebido e vai ser analisado. Mas você imagina se todos esses conselhos que eu citei, Conselho Municipal do Idoso, a DEFIP, Conselho de Segurança, aí já seriam 3 conselhos diretamente envolvidos com aquilo que eu falei da lei de postura pública. Então não é um pedido. Eu não quero um benefício para mim. Quem pede não é o senhor Anísio Nunes. O senhor Anísio Nunes é hoje
a pessoa que está levando o Conselho Municipal do Idoso. Mas iria funcionar como, Anísio? Você teria que ter um local... Eu, por exemplo, vou à procura do conselho. Então, você teria um local, na Casa dos Conselhos, você teria um local, um funcionário, que vai indicar para você, ó, o presidente de tal conselho é fulano de tal. Se você precisar de contato, eles se reúnem aqui. Né? Não, mas eu quero juntar tudo num lugar só. Eu já acho que o idoso tinha que ficar num lugar. Não, e o idoso, você tem que tirar ele de casa quase a laço. Pois é por isso. Eu convivo com o grupo já há 8 anos, eu sei como é que é difícil. Então você ter que focar uma coisa, um lado que elas possam sentir que é para o bem delas, que elas têm que fazer alguma coisa. Então, não existe outras coisas, existe o cantinho delas. Porque o idoso propriamente, ele já se vê assim, acamado, ou ele se vê, o filho já acha que a mãe não pode sair mais sozinha, e que tem isso, que tem aquilo. Então, eu vi, e você deve ter visto, ter conhecido, pelo menos, lá em São Paulo, no Conselho Estadual do Idoso, o Mandacri. O Mandacri não é Mandaqui, é no Hospital Mandaqui, mas chama-se Mandacri. É tudo que o Ricardo, aquele doutor Ricardo, que era presidente do Conselho Estadual, ele fez para o idoso. Eu canso de contar aqui para vocês. Um lugar exclusivamente para o idoso. Mas veja bem, sem muita burocracia. Ah, sim. Você chega, você já é levado para o seu problema. O que você tem? Eu estou com um problema na perna, ortopedia, já vai direto para ortopedia, já vai resolver ali, já alivia. Agora, eu vi aqui em Penápolis, no núcleo dos idosos, que nós éramos voluntárias e tomávamos conta tomava conta, a maneira de se dizer, tomava conta do lazer delas, né? Nunca fomos presidente, nada. Mas eu vi gente que precisava fazer o curativo na perna e não tinha como fazer. Quer dizer, é tudo muito difícil. Gente, olha, falando a verdade para vocês, tem muita coisa para acontecer. O mais importante que hoje, nós vamos dar um espaçozinho, a gente está voltando já já. Jairo, você vem conversar comigo? Pode pôr aí o patrocinador? Venha conversar comigo um pouquinho. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis é uma entidade que tem como objetivo prestar assistência aos seus associados, dependendo de seus direitos e interesses previdenciários. Criada em 1988, proporcionando dignidade àqueles que tanto deram de si para construir o presente e o futuro do país. Hoje é um patrimônio contando com esta bela sede própria. Além disso, tem cadeira representativa no Conselho Municipal do Idoso. Nossa entidade é filiada à Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo e à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que atua em defesa dos interesses da nossa classe junto aos poderes executivos e legislativos brasileiros. Lembramos que você é uma pessoa muito importante para a associação, a qual depende do apoio, união e cooperação dos filiados para se manter, sobreviver e alcançar os novos objetivos, e é um patrimônio pertencente a seus associados e que todos são responsáveis pela sua manutenção e sobrevivência. A Associação dos Aposentados também oferece a seus associados vários convênios, como laboratório, médicos, farmácias e óticas. Nas sextas-feiras são realizados bailes em seu salão de festas. Faça frio ou calor, ar climatizado perfeito. Não fique fora, fique sócio. Oi pessoal, eu sou a Carla do Pátio Shopping. Nós estamos aqui na loja para apresentar a nova coleção de lingerie de verão. E a Amanda vai ser repórter por um dia. Oi Amanda, tudo bem? Oi galera, eu sou a Amanda, repórter por um dia do Pátio Shopping.
Com esse calor, a gente usa blusas com decotes, cavas grandes e também transparentes. E que sutiã usar nessa situação? A resposta está aqui, no Pátio Shopping. Temos tops coloridos, com alcinhas coloridas, e também podem aparecer. Também temos sutiãs com alcinhas coloridas e também podem aparecer. E é só aqui no Pátio Shopping. Mas tem muita coisa aqui. E nós estamos voltando aqui na nossa entrevista de hoje. Nós estamos conversando, não dá tempo, é muito corrido, é muito rápido. Vamos bem rápido tratar de um assunto que você assistiu pela televisão, não é? Aquela situação daquela senhora de quase 100 anos sendo maltratada por as cuidadoras. Você viu. Então, Anísio, o que eu faço se tiver um caso desse presente? O Conselho, já há algum tempo, está fazendo um plantão na Secretaria de Assistência Social, lá onde era o antigo Corpo de Bombeiros, toda terça-feira, da 1 às 4h30, para receber denúncias, e não só denúncias, mas para orientar a população que precisar saber alguma coisa a respeito do idoso. Fora disso, o próprio telefone da prefeitura, ligando lá, que as assistentes sociais repassam isso tudo para mim, independente do dia e do horário. Isso é no caso de denúncia, é isso? No caso de denúncia. Nós recebemos algumas denúncias de maus tratos, e qual é o encaminhamento? Isso aí que é importante. Os maus tratos, eles estão previstos, óbvio, no Estatuto, de acordo com a legislação civil e penal do direito, e que devem ser tratados pelo Ministério Público. Então, o que acontece quando é feita uma denúncia? Primeiro, toda denúncia é anônima, tá? Você está protegido pelo anonimato. É elaborado um boletim com o nome da pessoa que se você souber, por exemplo, no caso de uma denúncia, o nome da pessoa que está tendo seus direitos violados, o endereço dessa pessoa. Aí o Conselho repassa primeiro para uma visita da área da saúde para comprovar as condições em que está vivendo esse idoso. Depois do relatório da saúde tem um relatório da visita social, tem uma assistente social específica, e além da assistente social da secretaria, tem o CRAS, tem o CREAS, principalmente o CREAS. Eles vão e veem a situação social. Juntam-se os dois relatórios e aí isso é encaminhado para a promotoria. E a promotoria toma providência. Tá? Então a gente está ali disponível. Entendeu? E a denúncia não é só de maus tratos, não. Já recebemos denúncia de perturbação de sossego. Denúncia de gente que aliás não era denúncia, não era visando proteger um idoso. Era uma pessoa idosa que tinha uma porção de animais muito grande, soltas, e que faziam coisas que prejudicavam a vizinhança. Isso também é apurado. Óbvio que e não existe um caso melhor ou pior do que o outro. Nós tentamos resolver. A denúncia é uma pessoa que está vivendo em condição de habitação perigosa, degradante, que está com problema de relacionamento, tá? Que está se sentindo perseguido por esse ou aquele, ou por um vizinho, por próprio parente. Tudo é previsto no código. Se a pessoa forçar um idoso a entregar o cartão do banco e a senha, com a promessa de ajudá-la
a evitar de ser assaltada no banco, de promover as coisas, de fazer pagamento, isso tem que ser muito bem estruturado. Forçar o idoso a fazer alguma coisa é crime. Então nós temos a garantia da lei e um Ministério Público, pelo menos aqui de Penápolis, com certeza, extremamente atuante. Tá? Toda vez que você souber de alguma coisa, pode procurar o Conselho Municipal do Idoso. Se você ligar para a Prefeitura 3654-2500, eles vão fornecer para vocês o telefone da Secretaria de Ação Social, e onde fica o Conselho, que é o 3652-4603. Excepcionalmente, se alguém não lembrar... Ela fala com quem? Ela fala com quem? Ela procura o conselho. Se não for o dia do plantão, qualquer pessoa vai atender e entrar em contato comigo na minha casa. Eles têm autorização para isso. Então, por favor, você pode dar o telefone da sua casa? Posso. 3652-7704. Isso é importante. Tá? Esse é o meu telefone residencial e as pessoas podem ligar para mim. Tem também a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Penápolis, Isso. onde eu estou com frequência. E se eu não estiver lá, a nossa secretária, a Cristiane, também vai anotar o recado e entrar em contato comigo. Muito bem. A associação é 3652-8555. Tá? Então, eu sei que o nosso tempo é bastante curto, eu quero agradecer mais uma vez você. Tem muita coisa, a gente falou, o censo, graças a Deus, deu tempo do Anísio falar exatamente a quantidade de idosos que nós temos aqui, a quantidade masculino, feminino, casado, viúvo, tico-tico no fubá, solteiro, essas coisas mais, né? E deu tempo dele falar isso tudo porque é muito importante. Mas tem muitas outras coisas que você precisa ficar sabendo, não é, Anísio? Tem muitas outras coisas que você vai ter a necessidade. O importante é dar visibilidade para o Conselho e se colocar à disposição de todo aquele que queira conhecer mais. Conhecer mais, participar. Quando a gente fala na criação de grupos de visitação, de convivência, tá? É porque a gente sabe da dificuldade de tirar o idoso de casa. Não é difícil tirar aquele aposentado que vai para a porta do cemitério jogar truco. Não, ele não. Mas é lazer. É o lazer dele. Nós precisamos arrumar um lugar para ele ir, um outro lugar além daquele. Tem um chazinho, tem um bingozinho para brincar. Então, o que acontece? Ela se entusiasma, vai lá, se distrai, no mesmo tempo conversa com as pessoas, acaba toda aquela tensão que ela fica o dia inteiro dentro de casa, porque é horrível. Hein? Não, a solidão ela destrói a pessoa. É horrível. Tá? Então, às vezes tem pessoa que diz assim, mas por que você ainda vai para a televisão? Eu venho e não venho forçada, viu? Vocês fiquem bem sabendo disso. Eu venho na maior alegria e faço com o maior prazer o que nós estamos fazendo aqui. Porque veja, é uma troca de conhecimento, de informação. É conversar com o Anísio conversar comigo. Alguma coisa eu posso passar para ele, como ele fala sempre, e tudo ele pode passar para mim, porque nós precisamos estar por dentro desses assuntos todos, dos nossos direitos, O mais importante é o direito seu do idoso. O idoso tem direitos, ele tem um estatuto inteiro, certo? Ele tem um promotor que cuida disso, ele tem o Conselho Municipal do Idoso e também tem a Delegacia da Mulher, não é? E tem a AAPP. Também, tá. Então tudo isso é para você. Você tem um problema, você vá direto e procura todos esse pessoal que se envolve com a terceira idade. Agora, a minha intenção é até o fim do ano talvez eu consiga. E vou tentar e vou ver se eu consigo fazer com que as pessoas tenham mais informação, porque não pode parar. Por exemplo, tem gente que gosta de literatura, quer ler um livro bom, um livro que vai lhe convencer sobre uma autoestima, não é? Sobre um prazer de vida, sobre beleza.
né? Então, é tudo isso, gente. Então, nós temos muito mais. Anísio, eu não sei como lhe agradecer. Você é uma simpatia. Toda vez que você precisar, sinta-se à vontade para me convidar. Não, é muito importante, porque você vai ser uma das pessoas que vai participar desse grupinho que eu estou falando, porque é um grupo que eu já trouxe aqui, uma nutricionista, trouxe um geriatra, mas que vou trazer até a recepcionista de um consultório médico. Vocês vão ver como ela também precisa ser informada, instruída, como tratar a pessoa que chega até ali, como ela está. É duro, né, fazendo a nossa parte, que a gente tem conversado muito com outras pessoas, nós estamos agora partindo, principalmente depois do sexto, deixando um pouco de lado a conversa e passando para a ação. Tá? Sempre se falou aí no respeito ao idoso, direito ao idoso, esse assunto é recorrente. Agora, precisamos partir para a ação. E partir para a ação não dá para ir sozinho. Isso! Preciso que muita gente, eu preciso de todos os conselhos, preciso do conselho da juventude. Não, eu preciso porque a juventude vai ser o conselho do idoso futuro. Isso, preciso também. do conselho da assistência social, porque o idoso precisa da assistência social. Preciso do conselho da saúde. Precisa conversar com o prefeito. Conversar com todos os secretários. Precisa falar com o prefeito, precisa falar com o Célio de Oliveira, que ele tem assim um respeito danado com a terceira idade. A mãe dele, o pai dele, isso é verdade, a Luzia, isso é verdade. Eles têm mesmo. Então, vamos conversar. Se tem alguma ideia, se junta com 2, 3 pessoas, procura o Anísio, esse pessoal todo que pode me procurar na minha casa. Se eu tiver condição, eu vou ir com o maior prazer. Pode ter certeza. Meninos, olha, tem tanta coisa para falar, não dá, porque já mandaram cortar. É duro, viu? É duro, mas é assim. Mas o idoso quer falar. E o idoso fala, né, Anísio? E o idoso precisa. Ele precisa de quem fale por ele. Fale tchau para eles aí, então, Anísio. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo carinho que vocês têm demonstrado das outras vezes que eu apareci aqui também, as pessoas vêm e comentam, tá? E contem com a gente, não só contem comigo, mas me deem o apoio que acharem que eu mereço. Isso. Para que a gente possa fazer alguma coisa. Muito obrigada, Anísio. Deus te abençoe você. Gilene, bastante sorte, bastante luz para você. Deus te dê muita saúde. Obrigada, isso é importante. Sim. E aí a gente despede aqui, ó, duas pessoas que procuram estar junto com você. Você que é idosa, você que é idoso. Procure passear, procure levantar de manhã pensando em outras coisas melhores. Porque senão você sofre 2 vezes. É melhor sofrer só uma, tá bom? Mas fiquem com Deus.